O som rítmico das bolas de basquete ecoava pelo corredor como um tambor de guerra. Rachel Thompson saiu da sala dos professores, os braços envolvendo uma pilha de livros impecáveis, quando 3 esferas laranjas rolaram diretamente em seu caminho. Ah, desculpa por isso, senhorita. Jackson Rivera sorriu sem o menor traço de arrependimento na voz. Pode dar uma mão pra gente. Rachel se abaixou, e foi então que aconteceu. Antonio Wells agarrou seu pulso direito, torcendo-o no sentido horário, o que ele chamava de seu aperto de mão especial de basquete. Um pequeno estalo ressoou no ar. O rosto de Rachel se contraiu por um instante, mas ela não gritou. Bem-vinda a Westbrook High. Devon Hughes já havia capturado tudo em seu celular. Os 3 garotos explodiram em gargalhadas antes de sair correndo. Rachel se endireitou lentamente, seus olhos seguindo a retirada deles. Ela massageou o pulso. Os dedos se movendo de forma nitidamente profissional, palpando os ossos do carpo, verificando o escafoide e o semilunar. Triquetrum. Seus lábios se moveram em silêncio, contando. 15 segundos, sussurrou. Apenas o suficiente para uma distensão ligamentar sem ruptura. A escola acabara de cometer o maior erro de sua história, e aqueles garotos tinham acabado de assinar sua própria sentença sem saber. O sol da manhã de setembro lançava longas sombras pelo vasto campus de Westbrook High. Rachel havia chegado cedo como de costume, estacionando seu modesto Honda ao lado dos carros esportivos reluzentes que lotavam o estacionamento dos professores. A reputação da escola a precedia 3 campeonatos estaduais consecutivos de basquete, um troféu que mais parecia um museu e uma hierarquia não dita em que a proeza atlética superava o desempenho acadêmico. Ela havia escolhido esse lugar deliberadamente, embora ninguém soubesse por quê. Em seu pequeno apartamento naquela manhã, Rachel realizara sua rotina habitual, 2 comprimidos de ibuprofeno com café preto, um hábito que desenvolvera após sua própria lesão anos atrás. Seu celular vibrou com uma mensagem da irmã mais nova. Como está o novo emprego? Ainda preocupada com você ter aceitado essa vaga. Rachel digitou rapidamente. Está tudo sob controle. Não se preocupe. Mas controle era um conceito relativo em Westbrook High. O zelador Carl, um homem de 60 e poucos anos com olhos experientes, a havia parado no corredor em sua primeira semana. Cuidado com o time de basquete, senhorita Thompson. Ele a advertira, empurrando o balde de limpeza para o lado. Eles têm um jeito de testar os professores novos, especialmente aqueles que parecem realmente se importar. Ela o agradeceu educadamente, arquivando a informação em seu banco de dados mental, que vinha construindo desde que aceitara o cargo. Cada interação, cada observação, cada pequeno detalhe que outros poderiam ignorar, Rachel catalogava todos. Sua pasta de couro gasta, mas profissional, continha o material típico de um professor: canetas vermelhas, post-its, um livro de notas. Mas escondido sob esses itens banais, havia um periódico médico com a lombada gasta de tanto uso, análise biomecânica de lesões no punho em casos de agressão. A ironia não lhe escapava a ensinar literatura enquanto estudava textos médicos. A sala 217 se tornou seu domínio. Ela organizara as carteiras em formato de ferradura, incentivando o debate e impedindo que os alunos se escondessem nos cantos. Pôsteres motivacionais cobriam as paredes, Maya Angelou, James Baldwin, Toni Morrison, vozes que haviam travado batalhas diferentes com a mesma arma que ela agora empunhava palavras. O primeiro sino tocou às 7h45 e os alunos começaram a entrar. A maioria era educada, alguns curiosos, sobre a nova professora de inglês que substituíra a Sra. Henderson, uma veterana que se aposentara antecipadamente sob circunstâncias misteriosas que todos cochichavam, mas ninguém comentava oficialmente. Então, eles entraram. Jackson Rivera dominou a sala no instante em que cruzou o limiar, 1,90 de altura, corpo de atleta, treinado desde o nascimento, vestindo sua jaqueta esportiva como uma armadura. O logotipo da empresa de construção de seu pai estava bordado em sua mochila Rivera Industries,
responsável por metade dos prédios comerciais do condado. Devon Hughes o seguiu, o celular sempre em mãos, gravando tudo com a dedicação de um documentarista. Sua fama não era atlética, era digital. Cada humilhação, cada trote, cada momento da miséria alheia virava conteúdo para sua conta privada no Instagram. Por fim, Antônio Wells entrou por último, mais quieto que os outros, mas não menos perigoso. Sua especialidade era a intimidação física disfarçada de brincadeira, o high five forte demais, o ombro que empurrava no corredor, o cotovelo acidental durante a passagem. Eles tomaram a fileira de trás sem pedir, e sua presença transformou a energia da sala como um sistema de tempestade se aproximando. Rachel começou sua lição sobre "O sol é para todos to kill a Mockingbird", traçando paralelos entre a coragem moral de Atticus Finch e a bravura cotidiana exigida na sociedade moderna. A maioria dos alunos fazia anotações e se envolvia com o conteúdo, mas a última fileira tinha outros planos. Bolas de papel cruzavam o ar toda vez que Rachel se virava para escrever no quadro. Cada uma trazia uma mensagem. Carne fresca. Professora novata. Quanto tempo até ela chorar? Outros alunos olhavam nervosamente entre Rachel e os garotos, seus rostos revelando uma neutralidade treinada pela autopreservação. Era claramente um padrão estabelecido. Um novo professor chega ao time de basquete e testa os limites. O professor ou se quebra ou se adapta às regras não ditas. Durante a aula, o treinador Williams apareceu na porta. Não bateu, não se desculpou pela interrupção. Apenas fez contato visual com seus jogadores e acenou com a cabeça, um gesto tão sutil que poderia ter passado despercebido. Mas Rachel percebeu. Permissão concedida. Carta branca para continuar em sua campanha. Senhorita Thompson Jackson chamou, interrompendo-a no meio de uma frase sobre justiça e complexidade moral. Esse livro é antigo. Por que não estamos lendo algo relevante? Rachel fez uma pausa, ponderando sua resposta. O que te faz pensar que uma história sobre enfrentar a injustiça sistêmica não é relevante, Jackson? A sala ficou em silêncio. Não era a resposta que ele esperava, nem confrontadora nem submissa, mas intelectualmente desafiadora. Quer dizer, ninguém liga para essas coisas velhas? Ele murmurou sem jeito, não acostumado a ver suas provocações transformadas em lições. Então vamos torná-lo atual, respondeu Rachel com calma. Para amanhã, quero que cada um encontre um exemplo moderno de alguém que enfrentou a injustiça mesmo correndo risco pessoal. Vamos discutir como a coragem se manifesta em diferentes períodos. Ela havia transformado a provocação dele em uma tarefa, e a turma parecia prender a respiração esperando a reação. O maxilar de Jackson se contraiu, mas ele não disse mais nada. O sino tocou e os alunos saíram rapidamente, ansiosos para escapar da tensão. Os três garotos ficaram fazendo questão de demorar, forçando Rachel a esperar até que saíssem antes de preparar a próxima aula. Foi depois daquela primeira turma naquele corredor aparentemente vazio que o incidente das bolas de basquete aconteceu, o momento que mudaria tudo. Após o aperto de mão que torceu seu pulso, Rachel foi à enfermaria. A enfermeira Patrícia, uma mulher que claramente já tinha visto demais e se importava de menos mal, olhou para o hematoma que começava a se formar. "Coloque gelo, querida", disse ela, voltando ao seu papel. "Esses meninos às vezes brincam pesado. A atleta sabe como é." "Defina pesado em termos médicos, por favor", respondeu Rachel com calma. A enfermeira levantou os olhos, surpresa com o vocabulário clínico. "É só coisa de menino, nada sério." Rachel assentiu, registrando mentalmente a frase exata. Tudo estava sendo documentado, embora ninguém soubesse ainda. De volta à sala vazia durante o almoço, Rachel pegou o celular e tirou fotos do pulso em vários ângulos. O padrão do hematoma já era distinto, não a descoloração difusa de uma batida acidental, mas as marcas específicas de uma rotação forçada. Ela rotulou cada foto com horário e notas anatômicas. Seu caderno, que a um observador casual pareceria conter apenas planos de aula, guardava bem mais do que isso.
Entre anotações sobre simbolismo e temas literários, ela havia desenhado os ossos do punho, marcando ângulos e pontos de pressão. Quem visse pensaria que ela era apenas uma professora dedicada com interesse em anatomia. Estariam certos, mas não do modo que imaginavam. Na manhã seguinte, o vídeo já havia circulado. Iniciação da nova professora era a legenda acompanhada de emojis rindo e comentários que variavam de zombaria a crueldade. Ela parecia prestes a chorar. Professora fraca, não aguenta um aperto de mão. Quanto tempo até desistir, como a Henderson Rachel tirou capturas de tela de tudo, cada comentário, cada compartilhamento, cada reação. Seu laptop tinha uma pasta nomeada simplesmente Westbrook Case Study, enchendo-se rapidamente com provas que revelavam um quadro de assédio sistemático disfarçado de brincadeiras escolares. Durante seu horário livre, ela fez uma descoberta interessante. Existiam vídeos semelhantes de anos anteriores, outros professores, os mesmos garotos ou seus predecessores, as mesmas táticas de boas-vindas. A senhora Henderson aparecia em vários, sua crescente angústia registrada para entretenimento. Outro professor, o Sr. Campbell, surgia em gravações mais antigas, antes de sua saída repentina 2 anos antes. Um padrão estava surgindo, algo muito mais sombrio do que simples travessuras adolescentes. Naquela tarde, o vice-diretor Barrett a convocou. Seu escritório cheirava a café e complacência, prateleiras cheias de prêmios e fotos, todos celebrando conquistas esportivas, notavelmente sem nenhum reconhecimento acadêmico. Senhorita Thompson, começou ele, recostando-se na cadeira com autoridade ensaiada, ouvi dizer que houve um incidente ontem. Uma agressão, Rachel corrigiu com suavidade. Sim, Barrett arqueou as sobrancelhas. Essa é uma palavra forte para um aperto de mão que deu errado. É mesmo. Quando um aluno manipula à força a articulação de outra pessoa, além do seu limite natural de movimento, como você chamaria isso? Garotos são garotos, disse Barrett, a frase saindo de sua boca como uma linha ensaiada. Eles estão apenas empolgados com o início da temporada. Ânimos altos. Rachel então alcançou a bolsa e retirou um gravador digital profissional do tipo usado por peritos forenses, com áudio de alta qualidade, registro automático de horário e criptografia à prova de adulteração. Cada conversa se tornava um documento legal. Ela o colocou sobre a mesa entre os dois. Se importa que eu grave esta reunião para meus registros pessoais? O rosto de Barrett passou rapidamente por surpresa, cálculo e preocupação. Isso é realmente necessário. Acho que me ajuda a lembrar dos detalhes importantes, respondeu Rachel com gentileza. Você estava dizendo sobre garotos sendo garotos. O vice-diretor mudou de posição na cadeira, escolhendo as palavras com mais cuidado. O que quero dizer é que são bons meninos de boas famílias. O pai de Jackson tem sido muito generoso com nosso programa atlético. Tenho certeza de que foi apenas um mal-entendido. Um mal-entendido, repetiu Rachel fazendo uma anotação. Então o senhor está afirmando oficialmente que a torção forçada do meu pulso registrada em vídeo e resultando em lesão visível foi um mal-entendido. Agora não vamos exagerar. Só estou tentando entender a posição oficial da escola. Interrompeu Rachel com suavidade. A reunião terminou com Barrett fazendo promessas vagas de investigar o assunto e ter uma conversa com os meninos. Rachel saiu do escritório sabendo que nada aconteceria exatamente como esperava. Naquela noite em casa, ela abriu o laptop e iniciou um software especializado. Um modelo tridimensional de um punho humano girava lentamente na tela enquanto ela inseria os dados do vídeo. Usando análise quadro a quadro, calculou o ângulo exato da rotação 47° de supinação forçada aplicada por 2-3 segundos com uma estimativa de 15 newtons de força. O telefone tocou o número bloqueado. Doutora Thompson. A voz era familiar, um colega de sua antiga carreira. Recebi seu pedido. A análise forense estará pronta na segunda-feira. Obrigada, respondeu Rachel. E os dados comparativos?
17 casos semelhantes documentados nos últimos 5 anos. Mesmo padrão de lesão, mesmo perfil de agressores. É um comportamento típico de escalada. Após desligar, Rachel ficou diante de sua parede de certificados, a maioria ainda guardada em caixas. Atrás do diploma de professora quase invisível, pendia outro seu doutorado em fisioterapia pela Johns Hopkins, com especialização em análise biomecânica de traumas esportivos. Os garotos haviam escolhido mal sua vítima. Na sexta-feira eles ficaram mais ousados. Rachel acabara de terminar de corrigir provas quando ouviu passos no estacionamento. As luzes de segurança lançavam sombras duras e seu carro estava sozinho no canto mais afastado, exatamente onde ela fora obrigada a estacionar pela hierarquia tácita dos professores. Jackson surgiu por trás de uma caminhonete, acompanhado dos cúmplices de sempre. Ouvi dizer que você reclamou pro Barrett, disse ele, num tom que soava casual, mas continha ameaça. Não foi inteligente, professora. As chaves já estavam entre os dedos de Rachel não como arma, mas para destrancar o carro rapidamente se necessário. Eu denunciei uma agressão. É o que adultos responsáveis fazem. A agressão, zombou Devon com o celular em punho, gravando novamente. Ou um aperto de mão. Quer que eu demonstre a diferença? Perguntou Rachel calma. Posso te mostrar exatamente quanta força constitui agressão em vez de contato acidental. Os garotos se entreolharam incertos sobre como reagir. Jackson deu um passo à frente, estendendo a mão em direção ao pulso machucado dela. Talvez devêssemos tentar de novo, para ver se você entende. Rachel não se moveu, não recuou. Quando a mão dele se aproximou, ela falou com precisão clínica. Desvio radial, com supinação forçada. Escolha interessante. A mesma técnica usada em imobilizações articulares. Você aprendeu formalmente ou é instintivo? A mão dele parou a poucos centímetros do pulso dela. A terminologia médica dita com calma professoral teve um efeito inesperado. Pela primeira vez desde que ela chegara a Westbrook, uma centelha de incerteza brilhou nos olhos de Jackson Rivera. O que é você escapou, Antônio? Sem conseguir conter a pergunta. Rachel sorriu, não o sorriso caloroso que usava em sala, mas algo mais afiado, perigoso. Sou professor Antônio. E a aula começou. Ela entrou no carro e foi embora, deixando 3 garotos completamente confusos no estacionamento, observados apenas pelo retrovisor. Eles estavam juntos agora em silêncio e pela primeira vez não estavam rindo. O jogo havia mudado e eles estavam apenas começando a perceber que talvez não fossem mais os que faziam as regras. A segunda-feira chegou com uma energia incomum, percorrendo os corredores de Westbrook High. A notícia sobre o encontro no estacionamento já havia se espalhado. Embora os detalhes tivessem se distorcido a cada nova versão, alguns diziam que a nova professora ameaçara os garotos com artes marciais. Outros afirmavam que ela havia sacado algum tipo de instrumento médico. A verdade, como sempre, era mais sutil e muito mais perigosa para quem havia se tornado seu inimigo. Rachel chegou cedo empurrando um carrinho de apresentação carregado de equipamentos que despertaram olhares curiosos entre os poucos funcionários presentes. Vestia-se de forma deliberada, um terno cinza escuro que exalava seriedade, o cabelo preso firmemente, óculos de leitura equilibrados no nariz. Aquele não era um dia para ser acessível, era um dia para a precisão. A reunião extraordinária do Conselho Escolar fora convocada para as 8 horas da manhã, supostamente para discutir preocupações com a segurança dos alunos. O que os membros do Conselho não sabiam era que haviam sido habilmente conduzidos a essa situação por uma série de telefonemas cuidadosamente orquestrados de pais preocupados, pais que haviam recebido pacotes anônimos contendo provas em vídeo de seus próprios filhos sendo assediados pelo mesmo grupo de atletas. O diretor Morrison estava no pódio, o desconforto evidente, enquanto o auditório se enchia. Os membros do conselho sentaram-se na primeira fila, exibindo expressões que variavam de confusão à irritação por terem sido chamados tão cedo. Atrás deles estavam professores, alguns pais e, curiosamente, vários homens e mulheres de terno
que claramente não pertenciam ao perfil típico de uma reunião da Associação de Pais. Jackson, Devon e Antônio estavam com seus pais na terceira fila. O pai de Jackson, Richard Rivera, parecia particularmente irritado, checando o celular repetidas vezes. Ele havia doado centenas de milhares de dólares ao programa atlético, e essa reunião era um incômodo que ele não apreciava. Obrigado a todos por virem, começou o diretor Morrison. Estamos aqui para tratar de algumas preocupações levantadas sobre a conduta dos alunos e os protocolos de segurança. Na verdade, disse Rachel, levantando-se de seu assento entre os professores, eu gostaria de apresentar evidências relevantes para essa discussão. O rosto de Morrison escureceu. Senhorita Thompson, isso não é... Acredito que seja assim. Uma das pessoas de terno levantou-se, uma mulher de olhar afiado com um distintivo do FBI preso ao cinto. Por favor, prossiga, doutora Thompson. A revelação do título causou murmúrios por todo o auditório. Doutora Thompson. A professora de inglês caminhou até a frente, conectando o laptop ao sistema de projeção, com a eficiência de quem já fizera isso muitas vezes. A tela ganhou vida com um vídeo, não a gravação tremida do celular no corredor, mas algo muito mais sofisticado. O que vocês estão prestes a ver? Começou Rachel, a voz, carregando a autoridade de incontáveis apresentações médicas. É uma análise biomecânica de uma agressão disfarçada de comportamento juvenil. A tela exibia um software de análise de movimento de nível profissional, do tipo usado pelos grandes hospitais para avaliar lesões esportivas. O vídeo do incidente da torção de pulso era reproduzido em câmera lenta, sobreposto por um mapeamento esquelético e vetores de força. Dados numéricos fluíam ao lado, medições de ângulo, cálculos de pressão, análise de torque. Aos 12,7 segundos, narrou Rachel com frieza clínica, o agressor aplica uma força rotacional que excede 47 esdras de supinação. A pressão exercida 15 newtons ultrapassa em 300% o limite aceitável para um contato acidental. A visualização mostrava ossos e ligamentos tensionando, parando a um passo do dano permanente. Essa técnica específica espelha manipulações articulares de combate, projetadas para incapacitar sem deixar traumas externos óbvios. Um murmúrio de espanto percorreu a plateia. Aquilo não era uma apresentação sobre sentimentos feridos ou brincadeiras pesadas, era a prova científica de uma agressão premeditada. Rachel clicou para o próximo slide, revelando uma linha do tempo de incidentes semelhantes. Isto representa um padrão de 5 anos. 17 casos documentados de lesões idênticas, todos envolvendo o mesmo grupo central de atletas. Richard Rivera levantou-se abruptamente. Isso é ridículo. Você está criminalizando um aperto de mão. Rachel virou-se para ele com calma. Senhor, Rivera, o senhor se voluntariaria para uma demonstração. Posso reproduzir o mesmo movimento e a mesma força, embora deva avisar que na sua idade, o dano ligamentar provavelmente exigiria cirurgia. Ele sentou-se de volta, o rosto corado. A questão, senhores, continuou Rachel, é porque um time de basquete do ensino médio vem usando sistematicamente técnicas de combate em professores. Onde aprenderam isso, quem os ensinou, e por que a administração encobriu? Foi então que ela lançou a bomba maior. A tela mudou, exibindo prontuários médicos com nomes ocultos por privacidade, mas claramente oficiais. 3 ex-professores precisaram de fisioterapia. 2 passaram por cirurgias. A senhora Henderson desenvolveu uma síndrome de dor crônica que a obrigou a se aposentar precocemente, tudo resultado de interações brincalhonas com atletas da escola. O treinador Williams levantou-se bruscamente tentando sair, mas seu caminho foi bloqueado por outro agente do FBI. O que nos leva à questão maior, disse Rachel com a voz firme como a mão de um cirurgião. Isto não é sobre garotos sendo garotos. É sobre uma cultura de violência sendo cultivada, protegida e recompensada. Ela clicou novamente. Registros financeiros apareceram na tela. Doações de famílias ricas correlacionadas diretamente com a absolvição das infrações disciplinares de seus filhos.
Um padrão claro de justiça paga. Você ainda não explicou, gritou Barrett desesperado. Quem exatamente é você e por que está aqui, Rachel? Sorriu o primeiro traço genuíno de emoção em toda a apresentação. Claro, peço desculpas pela introdução tardia. A tela mudou uma última vez, exibindo suas credenciais completas. A plateia silenciou. Doutora Rachel Thompson, PhD, em Fisioterapia pela Universidade Johns Hopkins, pesquisadora publicada em Análise Biomecânica de Traumas Articulares Intencionais, ex-consultora da Organização de Beisebol Texas Rangers, especialista em distinguir lesões acidentais de intencionais, coautora das diretrizes federais para a identificação de padrões de agressão em esportes juvenis. Ela fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem antes de concluir. E irmã de Daniel Thompson, que tirou a própria vida há 6 anos, depois de suportar agressões semelhantes àquelas mesmas brincadeiras em sua escola. Lesões no pulso que nunca foram investigadas. Um garoto brilhante e gentil, destruído sistematicamente por quem confundia crueldade com força. A mudança emocional no auditório era palpável. Aquilo já não era apenas sobre justiça, era pessoal. Vim para Westbrook High especificamente por causa de sua reputação. Continuou Rachel, a voz firme. Não pela excelência acadêmica ou pelos títulos esportivos, mas pelo padrão de rotatividade de professores e ferimentos em alunos que reflete o que aconteceu na escola do meu irmão. Vim aqui para fazer o que não pude fazer por Danny, impedir que outra vida fosse perdida. Os agentes do FBI começaram a se mover pela sala. Jackson Rivera, Devon Hughes, Antonio Wells, vocês estão detidos para interrogatório sobre acusações de agressão. O caos explodiu. Pais gritando Richard Rivera, ameaçando processos o treinador Williams, exigindo um advogado. No meio de tudo, Rachel permaneceu calma no centro com sua apresentação ainda brilhando na tela atrás dela. Provas irrefutáveis, expressas na linguagem fria da ciência. Enquanto os garotos eram conduzidos para fora, Jackson olhou para trás. Pela primeira vez em sua vida privilegiada, parecia realmente com medo. Isso não acabou, murmurou. Mas as palavras careciam de convicção. Não respondeu Rachel serena. Está apenas começando. A investigação que se seguiu foi minuciosa e devastadora. O FBI descobriu anos de acobertamentos sistemáticos, subornos e intimidação. O treinador Williams foi revelado como responsável por ensinar aos jogadores técnicas de pressão sob o disfarce de movimentos defensivos. 3 membros do conselho renunciaram quando vieram à tona suas ligações financeiras com a família Rivera. O vice-diretor Barrett foi demitido após o vazamento de e-mails comprovando sua participação ativa em silenciar as vítimas. Mas a verdadeira vitória veio nos pequenos momentos ex-vítimas encontrando suas vozes. Alunos atuais se sentindo seguros para denunciar o bullying. Uma reforma completa dos procedimentos disciplinares da escola, com treinamento obrigatório para todos os funcionários sobre reconhecimento e denúncia de agressões. Rachel permaneceu até o fim do ano letivo, ensinando suas aulas de inglês com a mesma paixão de sempre. A diferença era o respeito, não o nascido do medo, mas o da compreensão de que ela havia sacrificado o anonimato para protegê-los. No último dia, enquanto arrumava sua sala, encontrou um envelope deslizado sob a porta. Sem remetente, apenas seu nome escrito em letra cuidadosa. Dentro do envelope, havia uma única folha de papel com uma mensagem. Verifique o porão do ginásio. Terceiro armário da esquerda. Você encerrou uma história, mas há outras. Rachel ficou parada segurando o bilhete, um arrepio percorrendo sua espinha, apesar da tarde quente de junho. A investigação do FBI havia sido encerrada. Os culpados enfrentavam a justiça, mas aquilo sugeria algo mais profundo, mais antigo, mais enraizado do que tudo o que ela havia descoberto. Naquela noite, acompanhada por um agente federal, Rachel desceu ao porão do ginásio. O terceiro armário da esquerda estava coberto por várias camadas de tinta.
O cadeado enferrujado pelo tempo quebrou-se com esforço. O conteúdo fez até o agente mais experiente dar um passo para trás, troféus dezenas deles não de basquete nem de conquistas acadêmicas, mas de algo muito mais sinistro. Cada um tinha uma pequena placa de latão com iniciais e datas que remontavam a 20 anos. Alguns estavam manchados com o que parecia de forma perturbadora sangue seco. Rachel pegou um datado de 1998. As iniciais gravadas eram D.T. Daniel Thompson. Seu irmão nunca estudara em Westbrook High, mas ao que tudo indicava, aquela rede de violência se estendia muito além de uma única escola. Enquanto catalogavam as provas, Rachel percebeu a dimensão daquilo, décadas de troféus manchados de sangue, símbolos de uma tradição de crueldade institucionalizada. Entre aquelas relíquias sombrias, ela segurou o troféu com as iniciais do irmão e murmurou: às vezes, os menores ferimentos revelam os maiores crimes. Seu telefone vibrou. Outra escola, outro padrão, outra vaga de professora disponível. Rachel sorriu um sorriso duro determinado.